foi? Beleza. Boa tarde, pessoal. Como é que estão? Atrasou um pouquinho aqui o início da transmissão por problemas técnicos, mas estamos ao vivo, finalmente, nessa nossa edição semanal do Círculo de Leitura e Cultura Científica do IFB, hoje com um convidado especial, que é o professor Leandro Lispector, que é professor de Letras em Português no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O professor Leandro, ele é graduado em Língua Portuguesa e Literatura, com especialização em Leitura e Produção de Textos e mestrado em Estudo da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Leandro. Além do professor Leandro, a gente tem aqui o professor Bruno Oliveira Tardim, também, que também é da área de letras, graduado na Universidade Federal de Viçosa, com mestrado pela mesma universidade em literatura, cultura e sociedade. Não é isso, Bruno? Isso mesmo. Boa tarde a todos. E a professora Bárbara de Barros Fonseca, que é graduada em filosofia pela UNB, com mestrado pela Universidade Federal Fluminense, e é doutoranda na UNB atualmente, não é isso? Bem-vindo a todos, pessoal. Eu, né, professor Kaiser Schwartz, sou biólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com doutorado pela Unicamp. Hoje a gente está aqui, a gente vai começar a falar de um novo conto, né, que se chama A Estrela, do escritor Philip K. Dick, perdão, errei totalmente. Wells. É do H.G. Wells, né? Philip K. Dick é do texto que a gente estava lendo antes. Perdão, galera. É um ato falho que então, você A Estrela... K. Dick, Kaiser. Sou apaixonado por ele. Então, a gente tem A Estrela, do H.G. Wells, que é um conto escrito no final do século XIX, em 1897, pelo H.G. Wells. Vou falar um pouquinho dele. H.G. Wells é um escritor britânico, né? Nascido na Inglaterra em 1866, viveu até 1946. Dei uma olhadinha na biografia dele e ele tem uma origem de uma família da classe trabalhadora, né? A mãe que era doméstica, funcionária doméstica, o pai que era jardineiro. Mas o H.G. Wells ele estudou no Royal College of Science, com uma formação inicial em biologia, que é um curso maravilhoso, claro, né? E ele foi aluno do Thomas Huxley, que é um biólogo famoso, que além de ser o avô do Aldous Huxley, escritor também de ficção científica, foi um grande amigo do Charles Darwin, né? Uma coisa legal também é que o H.G. Wells, que o nome dele era Herbert George Wells, ele foi membro da Sociedade Fabiana, que era uma organização socialista da Europa, que se propunha a favorecer o desenvolvimento da classe trabalhadora para que ela assumisse os meios de produção em uma instauração de um socialismo de uma maneira não revolucionária, né? Várias coisas interessantes da história do H.G. Wells. Ele é pacifista e futurista, tendo previsto nas suas histórias e em trabalhos não ficcionais também o advento de muitas das nossas tecnologias modernas, né? Dos aviões, da internet, da comunicação por satélites, das armas nucleares, e alguns episódios políticos também que ele previu, como a derrota na Alemanha nos conflitos na Europa e o advento da União Europeia, inclusive tendo sido ele um dos idealizadores da Liga das Nações, coisa que eu não sabia. Interessante. Então, um escritor muito interessante que é considerado por muitos como o pai da ficção científica, junto com o Jules Verne. E a gente vai ler um pouquinho desse conto e comentar sobre ele, que é A Estrela.
Vamos começar aqui, deixa eu interromper essa transmissão dessas imagens. Estrela é um conto, nessa nota rápida, é um conto curto em que surge no sistema solar um planeta, um exoplaneta vindo de fora do sistema, que vem em rota de colisão com alguns planetas do nosso sistema, inclusive com a Terra. E o conto vai descrever os impactos que fazem, tanto impactos naturais, né, no ecossistema, no funcionamento do equilíbrio gravitacional do sistema solar, como o impacto que traz na vida das pessoas, a reação das pessoas a essa ameaça iminente à vida humana, ou talvez toda a vida do planeta. Né? Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e começar perguntando um pouquinho aí ao professor Leandro que impressões você teve do texto. O Leandro está com um pequeno atraso, deixa eu esperar aí. Mas precisa desbloquear o microfone, Leandro. O microfone dele está bloqueado ali. Oi, boa tarde. Isso. Tudo bem? Estão me ouvindo? Está te ouvindo, só não está te vendo. Muito bem. Pronto. Agora está ótimo. Eu só lamento porque, assim, chegou para mim como ruídos, né? Essa introdução. Eu gostaria muito de ter ouvido. Qual foi as últimas palavras que você falou, Kaiser? Eu fiz uma sinopse rápida aqui do conto e perguntei quais são as suas primeiras impressões assim, do texto. Certo. Bem, geralmente quando eu entro em contato assim, né, com essa coisa chamada texto literário, né, eu sou um tipo de leitor em transe. Então eu gosto de me arriscar, né? Eu sou daqueles que vou muito mais pela margem do que já pelas leituras prévias, né? Então, antes de colocar as minhas impressões, além de estar conhecendo o conto pela primeira vez e também conhecendo vocês, para mim conhecer pessoas também é como se conhecesse poemas e textos, né? Eu gostaria de agradecer por essa partilha do sensível e, ao mesmo tempo, que nos rasga, né? Porque, assim, desse lugar que eu falo, é de uma margem para outra margem, né? Então, imagine um menino que saiu do interior, do mangue, poder entrar em contato com os livros e estar fazendo essa partilha, né? Como coloca o Jacques Rancière, a partilha tanto no sentido daquilo que se divide, como também daquilo que a gente pode multiplicar. Eu tenho mais incertezas, né, do que o Els colocou. Eu precisaria de, digamos, mais tempo para continuar a leitura. Eu me coloquei muito mais como um dos personagens dentro do conto, né? Porque eu fui sentindo aquela repetição, né? Que ele coloca dentro do conto. Está próximo, está chegando, né? E a gente fica com aquela ânsia, né? E aí eu tinha colocado um tópico para você, né, que era sobre essa questão da arte de ficção e suas provocações, né? Eu fico pensando nessa questão do
do que os autores, né? Digamos assim, do pessoal que escreve, que lidam com a palavra, deles produzirem ficção, né? Mas no caso de nós, estamos aqui como leitores, a gente produzir fricção. É isso que me interessa mais, né? Que tipo de fricção a gente pode produzir, né? Não é um conceito que está sendo pensado assim por grandes estudiosos ou renomados, mas por pessoas que estão lendo e que são anônimos, né? Então, eu me coloco muito nessa terceira margem, né? Que é da recepção do leitor. Daí que eu escolhi alguns pontos de inflexão para a gente pensar, né? Essa questão do gênero, porque é conto, né? E recebeu ficção. A gente pode fazer uma espécie de ritornelo, né? Um convite às avessas, para a gente ver até onde é que a gente pode ir com essa história da ficção científica. E o primeiro ponto de inflexão, que são muito mais inquietações, né, de um desleitor que está pensando também com a questão do conto trazer aquelas 7 propostas para o próximo milênio, né, do Ítalo Calvino. Ele fala da leveza, ele fala da rapidez, ele fala da exatidão, ele fala da visibilidade e ele fala da multiplicidade, né? E eu fiquei pensando nisso, nesse fragmento, vamos dizer assim, que é esse conto da obra. Porque eu tinha até uma percepção que parecia que aquela era um pedaço, né? Vamos dizer, a mordida de alguma coisa que o Wells tinha colocado para nós. Se a gente pensar ainda nesses termos dualísticos de ficção, realidade e fricção, né? A fricção como esse espaço intervalar, né? Onde a gente pode até misturar o que o autor nos doa, que é extremamente doído, com aquilo que o leitor ele é capaz de capturar. Daí, então, que na arte da ficção, a gente poderia colocar 2 pontas, que é a história do começo e do fim, que acho que parece que todo autor quer, né, ou deseja amarrar essas pontas. A gente poderia pensar em vários fatores, né, de que a literatura de ficção ela pode nos doar, né, no papel. Seria a questão do suspense, do autor intrometido, do romance epistolar, o ponto de vista, o mistério, os nomes, o fluxo de consciência, o monólogo interior, as listas, a própria ambientação, a apresentação dos personagens, a surpresa, a manipulação temporal, o leitor no próprio texto, né? O clima, a repetição. Tudo isso que eu estou colocando são elementos da arte de ficção, né? O próprio romance experimental, o romance cômico, o realismo mágico, porque nós vamos ver que, se a gente for tentar traçar uma linha do tempo, né, para o conto de ficção, a literatura de ficção, melhor dizendo, que é bem mais amplo, nós vamos ter várias polifonias, né? E essas polifonias, elas colocam, ele fica flertando com a questão da ciência e da tecnologia. Porém, hoje, né, a gente já tem obras que não necessariamente estão tratando sobre esses topos, né, esses lugares de conhecimento, de saber, de fatos, e são considerados literatura de ficção. E aí tem a questão da própria repetição, de mostrar e dizer, e também, ao mesmo tempo, ocultar. A própria também narrativa superficial, né? As alegorias, as epifanias, as coincidências,
um narrador que também pode ser não confiável, né? O exótico, a questão dos capítulos e etc., né? Se a gente tomar também como essa questão do fragmento, o próprio surrealismo, a ironia, a motivação, a duração, o título, as ideias, o romance de não ficção, né? A metaficção, o estranho, a estrutura narrativa, e eu colocaria para nós aqui, pegando tudo isso, né, assim, tentando fazer um arremedo, seria a questão da aporia, que o conto nos coloca, né? Então, escrever como um ato, digamos assim, né, se apoderar da palavra, colocar a questão do choque, da colisão e o do próprio vírus, né? Só que a gente fica colocando... E o vírus, a gente pensando em várias coisas, né? Está fora, está dentro, mas aí eu vou bem naquela onda do Camus, né? A gente como a própria peste. E eu estava pensando esse fragmento do conto como mais um acidente do Ocidente, no sentido da trama do texto, né? E aí é interessante que a estrela que ilumina é a mesma estrela que vai colidir, né? Aquilo que vai destruir. Então, e eu fiquei pensando nesse conto que ele nos coloca uma situação limite, né? Digamos assim, a experiência limite. E não é, digamos, a primeira vez que a humanidade, digamos, ela se vê em situações limites, né? Só que é muito interessante essa questão antropocêntrica, porque a gente se coloca como a medida de todas as coisas, né? Como se não existisse uma natureza, existissem os outros animais e que acabar, digamos assim, com a raça humana, na verdade, seria acabar com toda a natureza, né? A gente não se compreende como uma parte que contempla, digamos, o todo, né? E a gente se coloca nesse lugar de uma construção muito eurocêntrica, né? E a partir daí, a literatura, em nós, quanto leitores, abre umas fendas, né? Abre umas fissuras e abre umas brechas para a gente começar a pensar formações, né? de consciências e até mesmo a gente se deparar com o mal-estar, né? Que o próprio conto ele nos coloca, né? E eu fiquei assim, pensando se eu seria capaz de fazer alguma leitura do conto, porque eu atuei muito mais como personagem do que nessa condição de quem está lendo um texto, né? Mas eu me coloquei no lugar de um vivente que está respirando e que estava esperando também essa estrela. E aí eu achei bem bacana porque me veio uma canção, né? Aquela canção belíssima de Nando Reis, na voz de Cássia Eller, né? Quando o segundo sol chegar. Porque é impossível também para nós a gente ler um autor estrangeiro e a gente não acionar no nosso próprio corpo, na nossa própria memória, na nossa própria subjetividade, aquilo que é nosso. Né? Então, eu não tenho como pensar essa recepção desse texto se não for a partir das minhas próprias entranhas e leitura, né? E quando eu ia caminhando no texto, eu ficava, é o fim do começo? É o fim do começo? Ou é o começo do fim? E aí eu ficava pensando, né? Numa frase da autora, me desculpe a pronúncia, não sou muito boa de pronúncia, acho que é Margaret Atwood, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, que é a que fez até o livro, a novela, né? O romance, O Conto da Aia. Ela tem uma frase maravilhosa que ela diz assim, uma palavra após uma palavra é poder. Então, esse poder, né, que
o ser humano inventou, porque a palavra é uma grande invenção, por isso que eu acho muito bacana esse objeto livro, né? É que podemos lançá-los, ou nos lançar, como coloca Caetano Veloso, né? Naquela música livre, ele diz algo muito bacana, e aí eu gosto justamente das colisões, porque Caetano diz assim, tropeçava nos astros desastrada, né? E não tinha livros em casa, e a cidade não tinha livraria, mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, né? E aí, assim, a gente fica com uma vontade tão grande de transmutar ou transformar essa grande bola que está para chegar numa metáfora, né? Em outra coisa. Porque nós somos seres apocalípticos, né? Nós queremos a destruição, nós queremos o caos, nós queremos a ruína. Como coloca Nietzsche, essas duas forças que parecem governar os viventes, que seria a força apolínea e a força dionisíaca, né? Enquanto uma nos rege, nos puxa para que a gente não pule do abismo, os bacantes vêm justamente celebrando as nossas sombras e o caos. E olha que interessante, né? Porque um planeta que vem justamente entrar em choque com o outro, também vem dizer, não é? Do nosso não controle, da nossa incerteza, né? De que parece que a gente está passeando no espaço. Eu acho que por isso que a gente tenta resolver tantas das nossas questões de uma forma apolínea, por justamente saber que no fundo, nós não dominamos nada, né? No sentido de... Essa que você falou do Apolinho do Dionisíaco também pode ser visto como aquela ligação entre uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, né? E a gente está sempre, você fala, querendo a destruição ao mesmo tempo com medo dela, né? Exato. E Kaiser e os colegas, que eu já chamo de amigos, né? Porque acho que quando há uma partilha das letras, a gente se torna amigos, querendo ou não. Então, o que é que acontece? O conto, ele me trouxe, eu não sei se eu estou assim tão errado, né? Mas eu gostaria que eu ouvir assim com maior atenção aos colegas, mas uma questão de aporia, né? Porque parece que interessa muito mais ao autor ficar nessa tensão do choque do que realmente o choque, né? A gente fica esperando, aí parece que o choque é muito mais em nós leitores do que da colisão, né? Que vai. E a humanidade parece que caminha, né? justamente nesse impasse. Então, essas são as minhas primeiras colocações, no sentido de um leitor afetado, né? Um pouco no corpo e na memória. Porque parece que, quando a gente entra em contato com a literatura, parece que a gente entender um pouquinho da instância da vida, só somos obrigados a engolir o mundo. Eu acho interessante que você falou de que você leu o texto mais como um personagem, né? E que é curioso que a gente reparou nesse texto que os personagens eles são bastante genéricos, eles não são nomeados, a maioria deles, né? E não é aprofundada a vida dele, o que eles fazem, são muitos personagens que simplesmente passam e o autor parece que vai observando e recolhendo as impressões dele sobre essa iminência desse impacto, como você falou, o texto inteiro é a iminência do impacto, né? E é muito fácil a gente se colocar como um desses personagens, né? Tem até o personagem que é o professor, né? Como nós somos aqui, então você consegue se colocar num ponto de vista como eu, né? Pelo menos eu pensei nisso, como eu reagiria nessa posição, né? Vem um astro, o texto me lembra Melancolia, né? Do La Venturier, aquele planeta vindo para colidir
que você não tem muito o que fazer, está fora do seu controle, e você pode se colocar no lugar de qualquer dos personagens, né? Há uma coletividade ali que nem todos estão numa igualdade de impotência perante aquele fenômeno, né? Bruno e Bárbara querem comentar alguma coisa? Eu queria comentar, acho que foi mais uma lembrança ao longo da leitura, assim, do que algum aprofundamento teórico ou temático no conto. Essa questão que o Wells coloca de explorar muito mais a fundo o evento em si, né, que é essa chegada iminente desse astro de fora do nosso sistema solar, que está numa rota fatal assim de colisão com um planeta bem distante do nosso, né? E isso se reflete nos personagens quase genéricos, por assim dizer, né? Sem muito aprofundamento no texto. Quando vai chegando a ameaça de que ele há de colidir com a Terra e o que isso implica, né, na vida dessas pessoas, desses personagens. E como que o Wells ele convida o próprio leitor a se fazer personagem, sentindo essa crescente inquietação na medida que o conto vai avançando, pela maneira como ele descreve, pela maneira como o narrador apresenta a história, essa experiência agônica, né, da gente saber, e aí, o que vai acontecer, né, em que pé que as coisas vão ficar. Tem alguma esperança para a humanidade? Tudo vai ser destruído? E eu achei interessante porque uma coisa que me veio à mente durante a leitura desse conto, e que na minha primeira leitura eu não havia pensado nisso, foi a presença de um recurso que ele vai ser bem querido assim, em certos gêneros mais fantasiosos, que ele acaba aparecendo de vez em quando, tanto na própria ficção científica, mas acho que ele é mais comum de aparecer na Dark Fantasy, por exemplo, que é a questão do horror cósmico, que foi imortalizado assim com autores como o Lovecraft ou Chambers. Mas eu achei interessante porque essa questão do cometa, ou planeta, ou astro, enfim, se tiver algum professor da área de física aí nos acompanhando na live, pode fazer a correção e já me perdoem a falta de vocabulário específico. Mas esse corpo celeste, né, que está vindo de fora do nosso sistema solar e que é uma ameaça presente, mas que a princípio distante, se fazendo cada vez mais próximo. E o Kaiser comentou aí a questão do Melancolia, do Von Trier, que é algo que foge ao nosso controle, não tem absolutamente nada que ninguém possa fazer para anular ou para modificar o que quer que esteja com relação a esse evento. Isso também traz um senso de pequenez que os personagens no conto não demonstram tanto. Mas acho que isso fica mais em cargo do leitor de sentir. Até por isso que eu acho também que o Wells ele convida o leitor a se fazer personagem, como o professor Leandro colocou aí na fala dele mais cedo. E se sentiu assim, né, durante a leitura. Achei que foi um relato interessante por isso. Então eu acho interessante essa presença desse senso de horror cósmico, assim, da pequenez do homem frente a eventos numa escala astronômica ou cósmica, que, considerando a época que o conto foi escrito, não é comum a gente perceber isso em textos dessa época, né, da metade para o final do século XIX. Isso vai ser mais comum ao longo da primeira metade do século XX. Então, eu não só como um entusiasta na literatura, mas como um leitor assim que gosta desse tipo de gênero, achei um elemento interessante para aparecer no conto e que contribui muito com a estrutura narrativa que o Wells adotou para poder passar essa história. Sim, acho que nessa época os contos de ficção tinham uma visão mais otimista, né, do futuro, né, de como a ciência ia trazer desenvolvimento, resolver os problemas, né. Bárbara, você quer falar? Eu acho bem interessante, pensando na perspectiva da filosofia, e não só da filosofia, mas pensando na filosofia hoje também, né? Que essa crise que a gente está tendo, se a gente pensar o que a gente está vivendo agora, né?
A gente está justamente numa situação limite, né? Como o Leandro tinha falado, assim, essas experiências limite, da gente não saber muito bem o que vai acontecer com a humanidade, como é que vão se dar os contatos sociais depois do contágio do vírus, né? Depois da pandemia e tudo mais. E, assim, o conto, né, ele é bem curto, mas eu achei bem interessante por trazer essa questão, né, da iminência da destruição do mundo. Eu até perdi você mencionando Melancolia, mas, de fato, eu acho uma das obras audiovisuais assim mais legais para a gente poder relacionar esse conto, né? Que é justamente assim, você pensar o que acontece quando você sabe que o seu mundo vai deixar de ser, né? Que a raça humana vai deixar de existir. E assim, por exemplo, eu acho o papel do professor de matemática muito interessante, né? Porque é uma personagem que tipo chega, e, né? Acho que assim, só de ser um professor de matemática já deixa bem claro assim, que a matemática é justamente uma das áreas de conhecimento que preza por ser exata e conseguir, né, ter domínio das coisas e tudo mais. A gente vai mudar um pouco a característica da matemática depois do século XX, né? Mas até o século XIX ainda era uma coisa bem exata e que tem um controle das coisas e tem previsões, né? Consegue prever as coisas, né? Tem essa questão muito grande no controle. Então, a gente tem justamente um professor de matemática que descobre essa questão da rota que vai ter não é uma colisão direta, né? Mas que vai chegar pertíssimo da órbita da Terra. E aí, justamente, ele chega e fala, né? Que o homem tem vivido em vão. Assim, eu acho muito legal, tipo, ele simplesmente chegar e falar, não, o homem tem vivido em vão. E aí a gente tem, tipo, ele fala isso, e muitas pessoas, né, fazem piada do que ele vai dizer, aí o pessoal continua vivendo como se não tivesse acontecido nada, né? Eu penso muito no pessoal aqui no Lúcio Costa, que continua caminhando, jogando bola, tipo, os velhos tomando cerveja na rua, tudo, enquanto, tipo, o tempo inteiro a gente sabe que o pessoal tá morrendo aí por causa do coronavírus, né? Eu imagino justamente a mesma coisa, mas eu acho que traz essa visão bem legal, assim, da gente, como até o Leandro já tinha falado, né, dessa questão do antropocentrismo, eu acho que fica muito marcado no século XX, assim, né, na filosofia, principalmente nessa virada, né, tipo assim, da crise da modernidade do final do século XIX para o começo do século XX, né, que a gente, tipo, vê como é que a gente está perdendo o controle das coisas, né, que a modernidade, ela era toda muito pautada, a gente conseguindo dominar a natureza, conseguindo colocar tudo, transformar tudo em utensílio, né? Tudo é transformado pela técnica, tudo tá à nossa mão, né? Tá ao nosso dispor. E aí a gente começa a ter essa crise. Então, quando a gente tem uma crise dessa de dimensão cósmica, né? Que vai ser tipo um corpo celeste que vai esbarrar na Terra, é uma coisa muito, muito surreal, né? Assim, eu achei bem interessante. E outra coisa também que eu acho que até o Kaiser pode falar bem melhor, é, o que eu gostei muito quando ele chega mais para o final e começa a falar das questões, né, do que acontece mais fisicamente em relação, por conta da proximidade do asteroide, planeta, né, esse corpo celeste aí. Que ele fala, tipo assim, são coisas que são clássicos do aquecimento global, né, da gente pensar o que são as mudanças climáticas, quando ele fala que, tipo, as neves do Tibete começam a descongelar, tipo, isso está acontecendo agora, né? Tipo, é muito triste, assim, você lê assim e fala, putz, sacanagem. Ele imaginando que precisaria de um ato, né, fantástico para isso acontecer. E Mal não, sabia né, ele que o próprio ser humano tá ia fazer causando. isso, né? Exato. É ruim, assim, pensar que nós, assim, pensando hoje em dia, que nós podemos ser a nossa própria catástrofe. Nós podemos não, né? Nós já somos, na realidade. Mas, assim, só para terminar, uma coisa que eu achei bem interessante também, assim, na própria crítica ao antropocentrismo, é quando ele fala, assim, dos marcianos, né? Que, tipo, a insignificância das nossas catástrofes, assim, né? Porque, assim, para o cosmos, na realidade, tá a mesma coisa, né? Quem se importa, né? Se os humanos morreram ou não. Sim. Eu vou dar uma lida num trecho aqui do conto, que é esse que a Bárbara se referiu, do professor de matemática, que tem algumas frases muito fortes, muito bonitas, assim, do ponto de vista literário, nessa parte, né, nesse trecho. O professor de matemática acomodou-se em seu gabinete e empurrou os papéis para longe de si. Seus cálculos já estavam concluídos.
Num frasco pequeno ainda restava um pouco da droga que o mantivera acordado e ativo durante 4 longas noites. A cada dia, sereno, franco, paciente, como sempre, ele deu aula para seus alunos e imediatamente depois voltava-se para um importante cálculo. Seu rosto estava sério, um pouco abatido e excitado pela ação da droga. Por algum tempo ele pareceu perdido em pensamentos. Depois dirigiu-se para a janela e a veneziana subiu com um clique. A meio caminho do céu, pendia a estrela, sob a profusão dos telhados, chaminés e torres da cidade. Olhou para ela como quem encara os olhos de um inimigo valente. Você pode me matar, disse depois de um intervalo, mas eu posso controlar você e todo o universo com o poder deste pequeno cérebro. Eu não mudaria, mesmo agora. Olhou para o pequeno frasco. Não será necessário dormir novamente, disse. Eu acho legal esse trecho que ele... o professor de matemática continua com aquela crença, né, que a Bárbara falou, de que ele pode dominar, né, os eventos naturais com a sua mente, né, de certa forma. Eu não vou mudar de opinião, né, mesmo com essa catástrofe eminente, mas ao mesmo tempo ele faz ali no final se rende, né, de certa forma, falando não será necessário dormir novamente, quer dizer, vai acabar, né, eu não preciso dormir, eu preciso descansar para me preparar para um próximo dia, né, é mais ou menos isso que eu entendi desse trecho, né. E é interessante essa relação que a Bárbara faz com a nossa situação atual, aqui, pandemia do coronavírus, que assim como a estrela, né, que na verdade seria um exoplaneta ali, que vem em direção à Terra, é um evento fora do nosso controle, a pandemia de coronavírus também é, né, algo que surgiu, a gente não sabe direito da onde, né, com exatidão, tem indícios, mas não tem certeza nenhuma, e que o que a maioria da gente pode fazer atualmente é ficar em casa e se esconder, né, de certa forma, do vírus, né. Tem as pessoas que podem pesquisar vacina, tratamento, mas ainda assim é algo, como professor de matemática, algo tentando lidar com essa força da natureza, né. Embora a gente possa discutir se, né, o quanto que o estilo de vida humano contribuiu para essa situação, enquanto no conto é algo que realmente totalmente à parte da gente, né. Quem quer comentar mais algo? Sim, é muito interessante. Estão me ouvindo? Muito interessante e pertinente, não é? O estranhamento, né? Da professora Bárbara e do professor Bruno. Eles de certo modo, colocam aqui para o debate novamente, pelo menos três questões assim que me incita muito, né? Que a gente volta a essa nossa a essa condição, né? Nossa de animais fabuladores, né? Enquanto animais fabuladores, a gente também entender que a fabulação não digamos assim, necessariamente um conceito da ciência, mas que o fabular ele intervém reelaborando conceitos, valores e princípios. Onde é que eu estou querendo assim lançar a gente, né? Para novamente a fricção com o texto, né? Merleau-Ponty ele colocava algo bem interessante a respeito da linguagem, né? Que seria esse modo que, quando a gente se apodera das palavras, que a gente começa a secretar, vamos dizer assim, significações, né? A partir de uma língua, né? Que seria esse aparelho fabuloso que vai exprimir um número infinito de possibilidades, de pensamentos, de coisas, versus um número finito de signos, né? Que a gente escolhe para compor exatamente aquilo que nós consideramos como velho
e novo. Aí o outro ponto seria o de Huberman, né? Que é um outro pensador e filósofo, que ele vai colocar a problematização do olhar, né? E pelo menos aqui a gente está no formato de um caleidoscópio, né? Tentando arrastar com a nossa leitura possíveis compreensões de cenários ou cartografias em esgotamento, né? Então eu fico sempre lendo como o conto como se fosse um fragmento. Então esse olhar que Didi Huberman ele coloca para nós, Bárbara, o ato de dar a ver é uma operação do sujeito, né? Portanto, é uma operação sempre fendida, inquieta e agitada. E parece que o Wells nos usa, né? Assim, digamos, enquanto leitores, para essa experiência limite, porque quase lá no finalzinho do conto ele diz assim: esta história trata apenas da chegada e passagem da estrela, né? Ele ainda parece fazer essa espécie de carinho no leitor. Então, agora, a gente costurando, digamos, o desdobramento do imaginário, a problematização do olhar e essa experiência limite, né? A gente parece esconder um pouco que não estamos também preocupados com essas catástrofes, né? Seria uma espécie de devoração do mundo possível. Mas, ao mesmo tempo que a gente aponta para a colisão, né? Ou pelo menos a iminência daquilo que a gente não controla, da incerteza, ou da angústia, ou da própria melancolia, aí eu volto àquelas palavras de Margaret Atwood, né? Quando ela diz uma palavra após uma palavra após uma palavra é poder. Palavras, elas carregam mundos. E é justamente com a palavra que a gente pode recriar mundos. Quando eu coloco isso, parece que as mesmas possibilidades que nos são dadas de desmanchamento de um léxico é justamente com as palavras que a gente carrega uma memória, né? E a partir dessa memória é possível a gente inventar outros mundos. E o Wells parece que coloca, de certo modo, um universo, digamos, paralelo, e o que nos angustia, que é justamente essa ficção, inquieta, digamos, o que a gente chamaria de razão, que é a grande possibilidade de acontecer. Como aquilo que muitas pessoas não esperariam, né? Essa situação do vírus, por que não ocorrer a própria questão da colisão? Então, eu coloco esses dados para a gente dimensionar também a nossa leitura, né? Entender a nossa leitura como um ato micropolítico, né? Porque eu achei muito tocante quando a professora Bárbara colocou aquela questão: estão caminhando, estão bebendo, e me veio a música de Pitty, né? O mundo acaba hoje e eu estarei dançando. Né? Essa condição que cada coloca, que nós somos impotentes. Mas o que é que eu ainda carrego, né? Desses vestígios, desses rastros, desses restos, vamos dizer assim, né? Porque, como Bárbara colocou, essa questão da modernidade e da pós-modernidade, né? Parecia que tudo estava tão cartesianamente ali encaixado, né? Todas as coisas pareciam estarem rotuladas, estarem ordenadas, né? Como é que eu posso dizer? Tão certas, né?
tão absolutas, digamos assim, e dogmáticas, e parece que basta uma falha, né, no próprio caos para a gente rever toda essa questão do nosso olhar. Para a gente também não perder essa questão de uma cartografia, vamos dizer assim, do esgotamento, se a gente fosse fazer numa linha do tempo, né? Tem a questão tanto dos romances e dos filmes, né? Da literatura de ficção. A gente indo um pouco assim aos primórdios, nós temos lá na Grécia, né? Com Luciano de Samosata, no século II depois de Cristo, uma narrativa bem interessante, que é uma história verdadeira. É uma história verdadeira, que ele conta justamente a ida dos seres viventes à Lua. E eles foram justamente à Lua porque no país que eles viviam houve um redemoinho que durou por 7 dias. Mas ao chegar na Lua, eles descobriram que tinham outros seres lá que cavalgavam moscas gigantes, né? E aí, ou seja, né, esse encontro, né, do fabuloso, né, do fantástico. E eles resolvem voltar depois que isso passa, né? Então, esse desejo, essa vontade também do próprio homem de habitar outros mundos, né? E parece que a palavra, nesse sentido, ela passa para nós como um portal, certo? A ideia de literatura de ficção se defendia, né, até então, de que estaria relacionada às últimas descobertas da ciência, né? Mas que hoje isso não parece não ser tão claro. E aí a gente vai ter obras, por exemplo, do século XVIII, como a obra de Voltaire, né? Micromegas, e as viagens de Gulliver, né? De Jonathan Gulliver, que são muito próximas. A de 1726 e a outra de 1752, que já trazem traços da literatura de ficção. E aí a gente dando também um salto para o século XIX, nós vamos encontrar também obras com elementos de ficção. Eu destacaria aqui para o Edgar Allan Poe, né? Mas um grande marco mesmo seria o surgimento, né, desse gênero aí, com certas características, seria após a Revolução Industrial, com o advento da ciência moderna, né? E aí nós vamos ter a obra inaugural do gênero, que é justamente o célebre romance, né? O famoso Frankenstein, né? Lá da Mary, né? E também nesse período também estava vendo muitas obras do Júlio Verne, né? Como Viagem ao Centro da Terra. Então eram muitas invenções. E também considerado um dos pais da ficção literária, justamente o autor que nós estamos fazendo uma leitura, digamos assim, né, caleidoscópica dele. E é interessante que a obra dele ele é muito voltada para uma crítica social, né? E ele foi responsável para a popularização justamente desse estilo literário. Mas que nesse ponto eu fiquei me perguntando, gostaria se os colegas poderiam me ajudar nesse sentido, como é que se dá essa crítica social, né? Porque parece que, de certo modo, nesse ponto, o que é que ele trabalha, né, de descoberta científica, o que é que estaria relacionado à ciência e tecnologia, e, ao mesmo tempo, que crítica social seria essa, e qual é o elemento, digamos assim, fantasioso, né? Que contestação a gente poderia fazer e quais são as ações sobre-humanas presentes nesse conto, enquanto uma estrela que parece roçar, né,
a eliminação deste planeta, só que é visto de um ponto de vista dos marcianos, que achou bem interessante a gente ser ameaçado por essa condição. Né? Eu fiquei pensando, né, se os vírus também têm a sua condição, deve estar achando também bem interessante essa condição que a gente se encontra agora. Vai falar, Bruno, Bárbara? Eu achei bem interessante também do que é, né, aspecto de ficção, da ficção da ciência, né, nesse conto, né? Porque, como o Leandro falou, o H.G. Wells tem outros contos e livros, né, que muitos foram até alguns, né, foram adaptados para televisão, para cinema, como A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos é dele também. Inclusive, um dos personagens da Guerra dos Mundos aparece no conto A Estrela, né? Logo na primeira página, esse astrônomo Ogilvy. Ele é um personagem da Guerra dos Mundos. Então, ele situa, como o Leandro tinha falado, parece que é um pedaço, e parece situar isso dentro da Guerra dos Mundos, né? Mas parece que aqui nesse conto não tem uma ação da ciência humana, né? Claro, o conto é uma ficção científica, não sei se é ficção, mas ele traz coisas dos últimos descobertas científicas da época, né? Ele até comenta que poucas pessoas, em algum trecho do conto, ele fala poucas pessoas sabem da existência de Netuno, né? Porque era um planeta que tinha acabado de ser descoberto ali no século XIX. Então ele traz esses aspectos do conhecimento, inclusive esse conhecimento de que existem corpos celestes enormes além do sistema solar, por que não algum poderia vir para cá e colidir, né? O que aconteceria? Então é mais de um exercício imaginativo com base nos conhecimentos científicos mais modernos da época, até porque o autor era um cara da escola de ciências, do que pensar nos avanços tecnológicos, né? É mais uma aplicação dos conhecimentos científicos da natureza, não só do mundo, né, mas do universo, do que o que o ser humano estava fazendo aqui. E me dá a impressão de que no conto mostra que, independente do que o ser humano estivesse fazendo no planeta, era irrelevante para aquele astro que vinha, né? Nada muito da tecnologia moderna ainda é usado no conto, como ao contrário de vários outros textos de ficção científica, né? Que colocam, olha o avanço humano, nada disso é muito valorizado, esses avanços humanos, porque frente àquele astro, né? Aquele planeta que vinha, nada importava, nada que o ser humano tinha alcançado importaria, né? Eu estava, antes de continuar, eu estava lendo esse livro aqui com minha companheira, que é da Débora Danowski e do Viveiro de Castro, né? Chama Há um Mundo por Vir. Sei que a Bárbara conhece também. E tem um trechinho dele que ele está falando aqui sobre os impactos das atividades humanas no meio ambiente, sobre as populações humanas também, inclusive populações nativas, né? E que ele faz um comentário sobre ficção científica, falando de um outro autor, que é por isso que eu confundi no início da live, né? Que era o autor do conto anterior que a gente falou, mas que eu acho que o que ele comenta tem muito a ver com esse conto da estrela. Que ele fala assim: se as coisas continuarem no rumo em que estão, com relação aos impactos ambientais, né, a narrativa mais verossímil nos diz que viveremos todos efetivamente, ou os poucos que restarem, cada vez pior, em um mundo cada dia mais parecido com aqueles concebidos pela gnose distópica de Philip K. Dick, que é um outro autor de ficção, que eu comentei. Mundos ou pseudomundos onde o espaço e o tempo começam a apodrecer e a se desintegrar, onde as ações se interrompem a meio e tomam cursos incompreensíveis, onde os efeitos antecedem erraticamente as causas, as alucinações se materializam em ontologias contraditórias, a vida e a morte se tornam tecnologicamente indiscerníveis, né? E eu acho que isso acontece muito nesse texto também da Estrela, do H.G. Wells, literalmente, né? Porque
a aproximação da estrela, né, desse astro, começa a afetar, inclusive, a rotação da Terra, a velocidade com que a Lua se move, né? Então, essa desintegração do tempo é literal no conto, né? E do espaço que, né, ao longo do conto, o planeta Terra quase vai para as cucuias, né? Erupções vulcânicas, maremotos, então a desintegração do espaço e do tempo se faz bastante presente no conto. E aí é interessante essa relação que o Vieira de Castro e a Débora Danowski fazem com a ficção científica, que a gente vê essa relação, eu vejo pelo menos um pouco também, no nosso momento atual, né? Fala aí, Leandro. Companheiros e companheiras, eu queria só fazer mais uma pontuação, me lembrando de umas colocações de Bruno. Eu me direcionei muito a Bárbara, mas eu me esqueci de colocar. Bruno, é assim, a gente pensando, né, nessa questão, a sua fala me trouxe, né, novamente, a ideia de que a literatura ela não é um manual, né? E o modo como você foi colocando uma palavra após a outra nos coloca num lugar de habitar a incerteza, né? E a literatura muito mais como animar ideias. Então, você você junto com o conto, né? Quando você trouxe um fragmento do conto, faz com que a gente fique pensando assim, uma vez na vida, pelo menos a gente não ter certeza de nada. E isso causa uma desestabilização, né? Que é justamente aquela questão do olhar de Bibi Huberman, né? Sobre o ato de dar a vez, já que é uma operação do sujeito, portanto, é uma operação fendida, inquieta, agitada e aberta, né? Então, assim, as nossas falas parecem num campo, né, de movência, né, e de desestabilização, que são interpretações de possibilidades do fim do mundo, né? Ou seria isso que o próprio Wells coloca no conto, ele diz assim, mas essa história não falará da nova fraternidade, que então surgiu entre os homens, das leis, dos livros e das máquinas que foram salvos da estranha mudança, né? Então nós temos aí um narrador que fica intervindo toda hora no texto, né? Parece que querendo fazer até um papel crítico sobre a própria história. E aí eu fico dizendo, não o narrador enquanto personagem, mas o que é que inquietava assim, o Wells, né? Eu fico pensando enquanto artista da palavra, né? Entre as barreiras do limitado, né? E os contrapontos desses mundos possíveis, né? No sentido da direção do que é que nos anima a gente a nos reunir, né? E aí me veio o livro, que é bem interessante, do Krenak, né? Ele coloca assim, ideias para adiar o fim do mundo. Ele coloca justamente que não é um manual, né? Mas é para a gente justamente estranhar esse lugar. Sim. Se quiserem comentar, Bruno. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção na primeira leitura do conto, que foi esse paralelo possível com a situação que a gente está vivendo agora em meio à pandemia do Covid-19.
Inclusive alguns intertextos que dá para encontrar ali no meio da narrativa do Wells com relação a como grupos específicos de pessoas estavam reagindo a essa notícia. Sim, sem querer fazer muitos paralelos, né, até porque são situações bem distintas, assim, com relação ao astro vindo de encontro à Terra, realmente não tinha nada que ninguém pudesse fazer. Com o Covid-19 ainda tem alguma coisa no nosso controle de ação, né, que a gente possa fazer para pelo menos minimizar os danos aí da situação toda. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nessa primeira leitura foram as diversas reações possíveis a essa situação, aparentemente, né, no caso do vírus, e completamente, no caso do conto, fora do controle dos personagens envolvidos, em que alguns escolheram não se preocupar com aquilo, né, porque não dizia respeito à realidade imediata deles. Já outros foram pelo caminho oposto, né, tiveram a preocupação muito intensa, muito excessiva, e se perderam ali em elucubrações, né, do que poderia ser feito, de como eles poderiam aproveitar os últimos dias, né? Já outros, como o próprio professor de matemática, aí, tiveram a postura mais pragmática, objetiva, de que bom, eu não preciso mais de dormir, mas eu ainda posso continuar fazendo contas para entender, dentro da minha concepção matemática do evento, o que há de acontecer e como há de acontecer. Então, isso só para mencionar uma questão que me chamou a atenção como leitor, assim, no Conto A Estrela do Wells. Esse paralelo aí das percepções da realidade e de como isso gera reações bem distintas, assim, de quem percebe essa realidade e como ela é percebida. E esse paralelo que a Bárbara pontuou, né? Assim como hoje em dia tem pessoas que estão aí, né, vivendo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, no conto também tem aquelas que, algum trecho do conto que ele fala que as pessoas continuam cuidando de seus afazeres normalmente, a maioria delas, né? Isso na parte do conto antes que as catástrofes maiores comecem de fato a acontecer, né? Então, aquela aproximação da catástrofe, a anunciação era ignorada por muitos, né? Eu vejo um paralelo com a nossa situação atual também, né? Não só indivíduos, né, como governos até, e não só o nosso governo também, né? Vamos continuar cuidando dos nossos casos até que chegue o maremoto, né? Aí quando chegar a gente pensa, né? É bem interessante isso. E eu vejo essa relação também dessa desintegração do tempo com a nossa situação, né? Estamos isolados em casa. Às vezes eu estou, assim, mais que eu tenha esse contato virtual, né, com colegas de trabalho, com alunos, às vezes eu pergunto que dia é hoje, né? Dia da semana, né? Parece que ontem era feriado e para mim é um dia como qualquer outro já, né? Então o tempo, a passagem do tempo vai se tornando muito abstrato, né, nessa situação atual nossa. Alguém quer fazer mais comentário, Bárbara? Ela, né, do colapso do mundo, ela sempre volta, né? Lembra nos anos 2000, assim, que a gente teve também toda aquela, né, bug do milênio, o que vai acontecer? A gente teve vários filmes de catástrofe naquela época, né? Teve aquele impacto profundo, que era justamente de um asteroide que ia colidir na Terra. Teve o Armageddon também, que também era um asteroide que eles tinham que ir lá para poder explodir, né? Quando a gente chega, teve 2012, e aí tiveram vários filmes também em 2012 pensando isso, né? Numa catástrofe e tudo mais, assim. Só Calendário queria dizer Maia. exatamente. É interessante ver, né, como é que essa é uma tópica que, tipo, remonta, assim, né, a séculos anteriores já, né? Assim, na realidade, até tipo, século XVI a gente também tinha isso, né, nas grandes navegações, quando o pessoal achava que a Terra era plana, que nem certas pessoas acham hoje em dia ainda. A gente sempre tinha esse medo, né, Não pode mais falar no passado. Era só isso mesmo que eu queria assinalar. Uma coisa interessante que eu estava pesquisando é que esse conto, né, da estrela, especificamente,
ele é considerado como fundador de um subgênero da ficção científica, que é esse que a Bárbara comentou, alguns filmes, né? Que é o subgênero do evento de impacto, né? De alguma coisa de fora do planeta vir e impactar na Terra. Né? E a partir desse conto vão ter várias histórias com essa mesma temática, né? Explorando as consequências de diferentes ângulos, mas esse conto seria o fundador desse subgênero. Eu achei bastante interessante isso também. Embora, como ela falou, existia já antes também os contos de catástrofe baseados em outras coisas, né? O cair da beira do planeta, esse tipo de coisa. E até por experiências traumáticas que a humanidade já tinha passado hoje, antes, né? Como, assim como hoje tem um vírus, teve a peste negra assolando aí, pelo menos na Europa, durante muitas décadas, né? Em outros lugares nas Américas, varíola assolando os povos indígenas, em vários outros lugares, epidemias que certamente refletiram na literatura, né? Pessoal, a gente tem aqui o horário dessa conversa até as 4 horas, faltam 10 minutos, então que a gente tem que liberar o canal do IFV para outras atividades. Aí eu vou abrir para os últimos comentários aí, quem quiser fazer últimas considerações. Começar pelo professor Leandro. Quero agradecer imensamente, né, por esses olhares, né, que muito anima, né, me anima. Com certeza eu vou sair assim, Bárbara e Bruno e Kaiser, mais inquieto com as questões que vocês trouxeram, mais perturbado que já sou. E as minhas palavrinhas finais é justamente de entender que virar páginas, né, de um livro ou nesses outros formatos, né, passar de uma tela para outra, mas eu sou muito apegado a essa questão do livro, né, não é só virar uma página, é um ato revolucionário. Então, a minha gratidão a esse encontro que virtual, mas eu pude sentir a alma de vocês. E para mim isso é um ato micropolítico, né? Eu acredito nesses microgestos, nesses encontros, já que eu também tenho assim uma solidão cósmica. Então, quando eu me encontro com a solidão de vocês, eu acredito que a gente pode produzir esses afetos, tanto no sentido do carinho, quanto uma afetação que nos dá uma flâmula, né, de esperança que, apesar, né, dos pesares, vale a pena estar aqui com vocês, viu? Então, um abraço, um beijão e um carinho, e fica a minha gratidão a vocês. A gente que agradece ter aceito os convites. Sim. E o Leandro, não falei aqui antes, mas ele é um dos idealizadores desse projeto, junto comigo. A gente começou lá no IFRN, né, antes de eu vir para Brasília, e ele mantém um projeto como esse lá também com os alunos de círculos de leitura com ficção científica, né? Que a gente, de vez em quando, a gente vai fazer mais trocas aí de figurinhas, né? Saudades dos alunos aí também. Bruno e Bárbara querem fazer algum comentário final também? Eu queria só agradecer novamente ao Leandro, foi bem legal a sua presença aqui hoje. Você trouxe áreas diferentes para as nossas conversas e perspectivas diferentes também. Acho que deu uma dinâmica bem legal. E é muito bom poder fazer isso nesses tempos de quarentena, né? Poder ainda mais discutir esses textos assim que nos dizem tanto, né? Deixar estender, né, os meus agradecimentos também ao Leandro. A presença dele, a contribuição dele para a leitura aqui do conto foi muito rica. Muito feliz assim de ter um colega da Letras participando aqui também.
com comentários tão bem-vindos, assim, com pontos tão relevantes para a nossa conversa, e mais um contato humano, assim, nesse tempo de isolamento, né? Para, como disse um aluno meu recentemente, a gente não perder a sanidade nesse período de isolamento. E também, né, agradecer ao Kaiser e à Bárbara por poder participar desse momento de discussão de um gênero que é tão caro assim no coração, que é a ficção científica. Que em tempos como esse, né, a gente vê que de ficção nem sempre tem muito, né? Às vezes começa a virar realismo, né? É o caso do texto literário que muda de gênero, né? Eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço quem assistiu, a gente também, quem virá assistir, a transmissão que vai ficar lá no canal do FB. Como esse projeto aqui ele tem o objetivo de discutir a literatura e também os aspectos de outras ciências envolvidas nessas histórias de ficção científica, né? A gente convidou para a próxima semana o professor Marcos Rabelo de Sá, que é físico aqui do IFB, para falar também sobre esse conto, focando nos aspectos da física. A Bárbara tinha até perguntado, né, falar um pouco dos impactos ambientais. Eu vou deixar para comentar na semana que vem com o Marcos. A gente fala da física e da biologia juntos aí. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Um forte abraço. Muito bom ver vocês, ainda aqui à distância, né? E a gente se vê na próxima quarta-feira, às 2h30 da tarde.